Olá pessoal, estamos de volta com mais entrevistas sobre produção científica em Rádio Opinião Entrevista, esse projeto da FAPEMA com a Universidade Federal do Maranhão que traz muita informação. Na edição de hoje a gente vai falar sobre cultura, sobre o carnaval de rua. Para isso a gente recebe o mestrando do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal do Maranhão, Fernando Oliveira. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado, Adalberto. Bom, para quem não sabe, Fernando foi o primeiro superintendente de comunicação daqui da universidade, né? Nessa iniciativa de unificação dos braços comunicacionais da UFMA, e é uma satisfação recebê-lo agora nessa modalidade sendo entrevistado, né, Fernando? Que bom. E para falar sobre carnaval, satisfação total de falar também sobre carnaval, né? Tu é um amor, né, que você tem também por essas iniciativas culturais, né, principalmente do carnaval, desse período que é muito característico nosso, né? Enfim, é uma coisa natural para ti que já surgiu como pesquisa, mas o que você observou e o que levou você, de fato, a querer pesquisar o carnaval? Adalberto, eu costumo brincar dizendo que esse é um tema que me acompanha desde o berço, porque eu nasci em um domingo de carnaval. Então eu sempre fui muito ligado, desde criança, pré-adolescente, jovem, às manifestações do carnaval, certo? Muito antes de ver com o interesse científico, né? E na minha atuação profissional no jornalismo, como editor de cultura, a gente também estava sempre fazendo essas coberturas, né? Para o jornal impresso, a editoria de cultura do Jornal Estado do Maranhão, por onde eu atuei durante uma década. Posteriormente, a gente trabalhou também como produtor, né? Agente público como produtor e como presidente da comissão organizadora do Carnaval de São Luís. Então esse é um tema que me acompanha há muito tempo, antes de eu tá muito à vontade. Exatamente, de ter esse interesse científico, né? Bom, e daí vem a proposta de estudar as transformações do Carnaval de São Luís, com ênfase nas turmas de samba, tá? Buscando compreender, né, os fatores históricos, sociológicos, culturais, políticos que levaram à transformação de tantas brincadeiras, ao desaparecimento de algumas e à resistência de outras, como no caso a ênfase são as turmas de samba, que em São Luís nós temos apenas 4 agremiações que ainda preservam essa forma de batucada. Maravilha. Bom, são muitas transformações, né? Como você bem mencionou, algumas desapareceram, tem essa resistência, mas assim, o que você observa dentro dessa pesquisa ou dentro desse olhar que você tem há tanto tempo e com tanta propriedade, o que mudou mais no nosso carnaval? Bom, a gente pode fazer assim, a gente faz um recorte, principalmente entre os anos de 70 e 90, né, quando se deu um processo que foi a consolidação de um modelo influenciado pela popularização dos desfiles das escolas de samba, pela transmissão desses desfiles, né, do Carnaval do Rio de Janeiro, e quando as agremiações passaram a adotar esse formato, tá? Então isso já influenciou na mudança do ritmo. Inicialmente, até antes dessa consolidação desse formato, que tem o seu período que vai entre os anos 70 e 80, quando atinge o apogeu, as turmas, os grupos de samba, de batucada, possuíam uma batucada mais lenta, que é essa batucada que a gente conhece dos fuzileiros da Fusarca, tá? Que inclusive hoje está completando 90 anos, né? Então essa era a batucada tradicional antes desse modelo se consolidar, a partir da, como eu disse, da popularização dos desfiles das escolas de samba com a transmissão pela TV. A TV, né? Isso. Então essas turmas, esses grupos foram se adaptando a esse novo formato, né? Com ritmo, tanto quanto a plasticidade. Aqueles grupos que não se adequaram a esse formato foram enfraquecendo e desaparecendo, né? Mas nós temos aí turmas que, na verdade, são as pioneiras no sotaque desse carnaval, entendeu? Dessas turmas de samba, nós temos, por exemplo, Turma de Mangueira, que é tão antiga quanto a Estação Primeira de Mangueira
do Rio de Janeiro, e as pessoas até confundem, mas o nome é o mesmo, foi influenciado? Não tem nada a ver, mas era Turma de Mangueira, Turma do Quinto, Flor do Samba, Águia do Samba, eram turmas com essa característica, com essa batucada que ainda hoje é praticada pelos fuzileiros da Fusarca. Maravilha. Isso tudo tem, claro, uma historicidade, né? Você traz aí justamente essas características que São Luís tem com um carnaval muito enraizado e até certas semelhanças, né? Não só o nome, né? Algumas coisas são bem parecidas. Como é isso, estudar isso tudo, né? E a gente vê, né, que existe uma proximidade rítmica, né? Também, né? Mas também de elementos que estão lá no Rio de Janeiro e aqui também. Como é que se explica isso aí, né? Tão distante, mas também ao mesmo tempo tão perto. Bom, primeiro é importante considerar que o Carnaval de Rua de São Luís é um campo muito extenso de manifestações da cultura popular maranhense, reunindo ritmos, personagens e formas de organização que atravessaram décadas, né? E moldaram, influenciaram a sociabilidade urbana da cidade. Essas manifestações, ao longo do tempo, elas foram se transformando por fatores externos, políticos, né, culturais, e adquiriram esse novo formato. Como eu falei anteriormente, essa forma de batucada, inicialmente praticada lá atrás nos primórdios, com os primeiros blocos de carnaval... Isso é década de 60, por aí? 60, exatamente, 60, 70 já quando começa essa nova configuração, tá? Mas inicialmente, até antes da década de 60, a batucada praticada era essa. Hoje, a gente identifica principalmente os fuzileiros da Fusarca, porque, como eu falei, é o mais antigo, né? Tem maior visibilidade, portanto... Tem um carinho também, né? Sim, é da Madre Deus, né? Mas é importante considerar também que não é a única agremiação que ainda preserva esse ritmo, essa forma de batucada, essa sonoridade com uma instrumentação única. Nós temos 3, como eu falei, mais 3 além dessa, que são ritmistas unidos da Madre Deus. É uma dissidência dos fuzileiros da Fusarca. Nós temos os ritmistas unidos de Ribamar, da cidade de Ribamar. E nós temos também a Vinagreira do Samba, do bairro da Vila Palmeira. E por que aí a gente inclui também a ritmistas da Madre Deus? Porque, historicamente, desde a sua constituição, o ritmista sempre participou dos desfiles do carnaval na passarela do samba aqui em São Luís. Embora não participem, não há um concurso, né? Essas agremiações, elas não disputam um concurso. Maravilha. Fernando, são várias transformações, né? Você traz aí esses dados, né? Mostrando como isso acontece. E daqui para frente? Como é que está esse carnaval hoje? Como é que estão essas turmas de samba hoje e o futuro? Bom, Adalberto, isso é um aspecto interessante. Na verdade, né? A gente busca descobrir justamente esses fenômenos, esses processos, para entender, né, como é que essas turmas resistiram e como é que elas ainda têm a possibilidade de permanecer daqui para frente, né? Como é que será o futuro? Hoje elas se encontram em uma situação de extrema vulnerabilidade, né? Como eu falei e repito, talvez os fuzileiros da Fusarca ainda tenham esse maior visibilidade, porque tem maior história e tudo mais, enfim, tem um patrocínio, né, mais próximo, mais arraigado com a cultura ali da Madre Deus. Mas essas turmas de samba todas se encontram em uma situação de vulnerabilidade, tá? Por conta principalmente, não só e aí a gente não pode atribuir pelo desinteresse, porque se, por exemplo, a geração mais nova não conhece esse batuque, como é que vai se interessar, né? Como é que eles vão se atrair? Como é que essa forma de batucada vai atrair essa geração mais nova? E isso é um problema que as turmas enfrentam, né? Por conta dessa falta de renovação, né? Intergeracional, como eu falei. Então é preciso que isso seja visto com muito carinho, né? Que haja muita atenção, porque que haja de fato políticas públicas voltadas para a preservação desse ritmo, políticas específicas para essa turma do samba. Você vê que, por exemplo, hoje não há nenhuma. As turmas de samba, elas são incluídas nesses projetos, nesses editais, não existe uma categoria específica
né, que desenvolva, que apoie especificamente esse tipo de manifestação. Elas são incluídas junto com os blocos chamados blocos alternativos, que são aqueles blocos puxados por carros de som ou por trios elétricos, entendeu? E que tem, claro, outra manifestação, né? Isso aí já é uma outra, digamos, tendência, uma outra influência que hoje a gente vê esse carnaval de massa que acontece já influenciado por um outro fenômeno, né? Um outro fenômeno que eu diria que é um outro momento do carnaval histórico, do carnaval de São Luís, né? Com essas mudanças e com o processo de transformação, houve um momento do apogeu desse formato do desfile das escolas de samba, e a partir dos anos 90 a gente já começa a perceber um declínio influenciado por um outro fenômeno, que é essa homogeneização do carnaval no modelo baiano, ou seja, aquela baianização, né, do carnaval. Exatamente. Isso influenciado principalmente pelas micaretas, né? As micaretas que se espalharam pelo país, né? Aqui em São Luís não foi diferente, isso meados dos anos 90. E essa tendência, essa influência, ela se estendeu para o carnaval, né? E isso, de certa forma, foi enfraquecendo também a participação popular nessas agremiações. Mas há de haver resistência para continuar. Para a gente finalizar, Fernando, é claro que tem vários outros pesquisadores que vieram antes de você, né? Eu queria que você falasse disso. Tem figuras como Euclides Moreira Neto, né? Que foi nosso diretor aqui também na sua gestão, quando superintendente aqui da UFMA. Isso. Enfim, tem pesquisadores anteriores. Como é que foi essa parte? Adalberto, claro, com certeza. A gente tem que, enfim, atribuir também a importância dessas pesquisas que vieram antes. Nós temos aqui mesmo, além do professor Euclides Moreira Neto, do Departamento de Comunicação, que tem um trabalho, o doutorado dele justamente na área dos blocos tradicionais, nós temos uma pesquisa há mais de 20 anos, tá? Que também foi desenvolvida pelo professor do Departamento de Artes, professor Eugênio Araújo, que já se debruçava sobre esse fenômeno, sobre esse formato do desfile das escolas de samba. O que a gente está trazendo agora é um outro componente, que é com relação às turmas de samba, né? Como é que essas turmas de samba resistiram, né? Como é que elas ainda preservam esse ritmo, embora, como eu falei, elas estejam muito ameaçadas, né? E passam por uma situação de profunda vulnerabilidade. Pra você ter uma ideia, por exemplo, para o Carnaval de 2026, nenhuma dessas turmas de samba, com exceção de uma turma de samba, nenhuma delas ainda recebeu o recurso prometido pelo Estado para a 50% de adiantamento do cachê para poder se preparar, né? Para poder colocar a sua brincadeira na rua, e isso com certeza é um agravante, né? Das 4 turmas de samba ainda existentes, a gente tem aí a perspectiva de que apenas 2, até o momento, apenas 2 estejam no Carnaval, participando no Carnaval 2026. A forma de também manter essas coisas é como atitudes como essa, né? De pesquisa também. Os pesquisadores são muito importantes nesse aspecto também para ajudar na manutenção, de manter, né, o que é cultura, o que é muito a nossa cara, né? Esse carnaval, ele é muito a nossa cara, ele é muito maranhense, ele é muito ludovicense acima de tudo. Bom, acabei de conversar aqui com o jornalista Fernando Oliveira, ele é mestrando do programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal do Maranhão, trouxe informações sobre essa pesquisa, Carnaval de Rua de São Luís, Transformação e Resiliência, a resistência das turmas de samba. Fernando, muito bom ter você aqui, espero tê-lo novamente para trazer não só essas informações, como o que vem depois dessa pesquisa, né? Você está no mestrado, vai querer avançar também, enfim. O importante é que tenha a cultura do nosso estado nessas iniciativas, né? Eu que agradeço, Adalberto, pelo espaço, pela oportunidade de que a gente possa conversar aqui sobre essas manifestações, enfim, sobre outras manifestações do Carnaval de São Luís, né, que merecem essa atenção e esse reconhecimento como parte da identidade cultural do ludovicense brincar o seu carnaval. Maravilha. Isso tudo está aqui na Rádio Universidade, através não só desse programa, como outros, né? A cultura maranhense, acima de tudo,
é o foco da Rádio Universidade. E a gente volta em uma próxima oportunidade com mais informações e muita pesquisa através desse projeto com a FAPEMA, com a Universidade Federal do Maranhão. Até a próxima.